Olá pessoal, então neste último vídeo, o sétimo vídeo, reagindo ao livro do James Valliant, Creating Christ, que é um livro que defende a não existência histórica de Jesus, é um livro miticista, né? Que essa história teria sido inventada por Nero e continuada pelos Flavianos, né? Aí nós já temos um problema, né? Porque os flavianos, eles não são uma continuidade dos governos Júlio-Claudiano, né? Eles são oposição. Então eles pegaram o projeto dos inimigos, faz muito sentido, mas tem essa tese, então que foi tudo invenção. Então tudo isso nasceu, o cristianismo então, ele nasceu da aristocracia, né? É uma invenção da aristocracia romana. E aqui eu vou mostrar a identidade do cristianismo das camadas mais pobres, né? As referências que eu vou trazer é o Wayne Mix, os primeiros cristãos urbanos, Paul Sampley, Paulo no mundo greco-romano, Gerd Thiessen, o movimento de Jesus, e o John Stambaugh, o Novo Testamento e seu ambiente social. Todos eles concordam das origens de baixo do cristianismo, né? Então, a mensagem dos evangelhos, ela não é uma mensagem para a aristocracia. Ela diz: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma mensagem para os pobres, né? O tema pobres está bastante presente nos evangelhos, né? Jesus diz que as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pedro lhe disse, isso em Atos 3,6, não tenho ouro nem prata. Então a ideia de que os cristãos, os primeiros cristãos, são ricos, né? Ela não condiz com os textos, né? Mateus 6,19, não ajuntem riquezas na terra, onde ladrões arrombam e roubam. Atos 2,44, diz que os cristãos compartilhavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e os bens e repartiam entre todos. Muito parecido com os essênios, faziam coisa parecida. E mesmo no Evangelho de Tomé, capítulo 54, aparece a mensagem de Lucas 6,20, né? Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então parece que o eixo central aí está em torno dos pobres. Efésios 6,5, Paulo recomenda aos escravos que se submetam aos senhores. Mas logo em seguida, no verso 9, ele diz que para Deus não existe acepção de pessoas, pois na unidade dos cristãos deixa de existir as velhas categorias de escravo, deixa de existir. Está em Colossenses 3,10. Bom, esse próprio texto, se dirigindo, recomendando aos escravos, parece que os escravos vão ler esses textos. Então é um texto voltado para os escravos, que já é uma coisa que não é muito comum. Você está tendo um texto que é voltado para uma classe absolutamente marginalizada no Império Romano. É muito pouco usual. O Eremix mostra que, mesmo não tendo esse papel, muitos membros da igreja cristã, especialmente os mais pobres, eles aderiam aí à religião por conta dos benefícios, como a questão do seguro no caso de falecimento, que eles iam cuidar das sepulturas, né? É uma tarefa similar à das collégia, né? Das guildas romanas, né? Numa época que não tinha previdência social, né? Então você garantia ali o mínimo. Em 1 Tessalonicenses 4,11, há referência aos que trabalham com as próprias mãos. Então, possivelmente está se referindo aos artesãos, pequenos artesãos.
O Inimix mostra que muitos dos primeiros cristãos pertenciam às classes mais baixas. Isso está no Contra Celso. Celso, ele escreve assim, ele se refere aos cristãos como fabricantes de lã, sapateiros, trabalhadores em lavanderia, a maioria deles iletrados e camponeses desprezíveis. Orígenes, quando responde ao Contra Celso, ele não contesta isso, pois o próprio Paulo escreve na carta de 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu aquilo que é fraco, aquilo que é mais baixo e desprezível. Então ele não contesta que, de fato, os primeiros cristãos, esse público, ele não é de uma elite rica, ele é de uma classes pobres. Os críticos do cristianismo também reconhecem isso. Luciano, ele se refere aos mártires cristãos como aqueles pobres desgraçados. E diz assim: eles estão convencidos, antes de tudo, que serão imortais e viverão para sempre. Por isso desprezam a morte e muitos até se entregam à prisão de bom grado. Por isso eles desprezam os bens materiais, sem distinção, e os consideram propriedade comum. Isso é o Luciano, que é um crítico do cristianismo ali nos primeiros séculos. João Crisóstomo, na 11ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, ele se refere aos primeiros cristãos de que havia ali uma grande caridade entre eles. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhes pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Está se referindo àquela geração ali na época de Atos dos Apóstolos. Apesar disso, o N-Mix ele chama a atenção de que havia gente ali que começa a ter algum recurso. Gaio possuía uma casa bastante ampla para acomodar cristãos. Isso aparece em Romanos 16:23. Há uma referência ao Arquissinagogos Crispo, que é uma pessoa que gozava de grande prestígio na comunidade judaica. Erasto é uma espécie de prefeito, edil, tipo um prefeito. Ele é citado em Atos 19:22. A inscrição de Erasto foi encontrada como sendo o administrador da cidade. Outra referência aparece nesse livro aqui, Bibliotecas do Mundo Antigo, do Leonel Casson. Ele fala da biblioteca do Pórtico de Otávia, que foi entregue por Augusto a um ex-escravo, Caio Mecenas Melisso. O próprio Augusto libertou vários escravos que eram conhecidos como a família de César, a família Cesares. Então veja aquela referência a Paulo, a família de César, aos da casa de César, está se referindo a essa família Cesares. São escravos, pessoas que trabalhavam, que ganharam a liberdade. Alguns desses escravos tinham tarefas administrativas nas bibliotecas. Eles trabalhavam como copistas, como o do ilustre banqueiro Tito Pompônio Ático, amigo de Cícero, e que foi um dos iniciadores da indústria de livros. Muitos escravos eram instruídos e tornavam-se professores de famílias ricas. Isso está no texto do Leonel Casson. Então, isso lembra o argumento da Cândida Moss, nesse livro que ela escreveu recentemente, God's Ghostwriters, que ela se refere a que muitos dos textos cristãos, eles são escritos por escribas que são escravos. Novamente, parte pobre. E aí bate com Leonel Casson. Ele faz essa referência aos escravos. A Cândida Moss chama a atenção de que na época não havia óculos. Então, a pessoa mais abastada, ela dependia dos escravos para ler os livros para eles. E para ser secretário, para escrever as cartas. Então, tinham essa função. Também tinham essa função.
Nas cartas paulinas, tem uma carta que ele se refere a Tércio como tendo escrito a carta, como escriba. Tércio significa terceiro, é um nome muito comum entre escravos, possivelmente Tércio foi escravo. Né? Então, esse é o argumento da Cândida Moss. Quer dizer, não é que os escravos estavam escrevendo, eles estavam ali simplesmente reproduzindo o texto ditado. Né? Então, conclusão. Essas teses miticistas, né, da qual James Valli se inclui, né, elas promovem uma inversão do contexto social. Né? Como imaginar que o cristianismo nasceu de cima para baixo se ele surge exatamente aí nas camadas mais baixas? Né? Outra questão, como imaginar que uma história seria escrita por Roma para cativar as pessoas se o herói é morto de uma forma humilhante na cruz? Se a história foi inventada, que dizer dos documentos ali que temos do século I, que não fazem a menor sugestão de que isso foi uma invenção? Nós temos as cartas de Paulo, as cartas de Clemente, o bispo de Roma, né? As cartas de Policarpo, Inácio, já no final do século I, início do século II, Tácito, texto de Tácito, Joséfo. Então, todos esses personagens se referem a Jesus, nenhum deles levanta a hipótese de que Jesus foi uma invenção. Os primeiros cristãos, eles eram judeus, nasceram no ambiente judaico, então perder isso de perspectiva é descaracterizar o Jesus histórico. E outro argumento usado é a questão dos martírios, né? Martírio de Pedro, Paulo, Inácio, Perpétua, Policarpo, ali nos primeiros séculos, algumas décadas depois da morte de Jesus. Não faz muito sentido essas pessoas morrerem. Por que elas não confessariam ateísmo, então? Muito mais fácil, vou cismar em defender a crença a Jesus, um personagem fictício. Não faria muito sentido. É isso. Muito obrigado, então.